Olá, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor, amém? Nós vamos iniciar o nosso módulo de aconselhamento bíblico 3. Então, hoje nós vamos falar um pouco acerca de Deus está no controle e também da responsabilidade do ser humano, né? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para que a gente possa iniciar a nossa aula. Já vou colocar aqui no modo de apresentação, para a gente poder visualizar melhor. Pronto. E antes disso, antes de nós iniciarmos, nós vamos orar, colocar diante do Senhor a nossa aula e as nossas vidas. Feche os teus olhos aí, vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade de aprendermos mais, Senhor Deus, e assim, Deus, com esse aprendizado, servir a Ti, servir aos nossos irmãos. Possamos, Senhor Deus, de fato, usar no nosso dia a dia, na nossa vida, o aconselhamento bíblico, para que a gente possa ministrar sobre outras vidas e essas pessoas, essas vidas, poderem também, ó Pai querido, serem edificadas e abençoadas. Em nome de Jesus, Deus, abre os nossos corações e mente para que possamos aprender. Essa é a nossa oração. Amém. Meus irmãos e irmãs, então, nós estamos no módulo de aconselhamento bíblico 3, né? Se você, porventura, está assistindo essa aula, não fez o módulo de aconselhamento bíblico 1, nem o 2, né? Ou perdeu um dos dois, né? Já conversa com o nosso pastor Ronald para que ele possa te encaminhar e assim você possa pegar toda a sequência, né? Das aulas de aconselhamento bíblico, tá bom? As aulas que nós temos agora, na verdade, o módulo 3 ele foi desenvolvido a partir de um livro. O nome do livro se chama Pressuposições do Aconselhamento Bíblico. O autor é Lopriolo e nós desenvolvemos as aulas todas baseadas nesse livro. É um livro muito bom, um livro que nós temos adotado também no curso de pós-graduação e curso livre também de aconselhamento bíblico, no nosso Instituto Bíblico, né? Então, nós vamos seguir, né, o padrão, das nossas aulas, vai dar sequência ao material que nós temos, que parte deste livro, e a gente vai, então, estudar as temáticas desenvolvidas dentro do livro, tá bom? Nós vamos iniciar falando sobre Deus está no controle de todas as coisas. E você está acompanhando comigo aí a imagem, é exatamente isso a vida, talvez, aí, das pessoas que você vai aconselhar. Está acontecendo um caos, um tornado, as coisas estão voando, as coisas estão indo pelos ares, né? Muitas das vezes as pessoas já até mesmo se renderam às circunstâncias, às situações, as pessoas não veem mais saída, e o que nós podemos oferecer para essas pessoas, o que nós podemos dizer para essas pessoas, mesmo diante do caos, Deus está no controle. Essa ideia, eu digo sempre isso nas oportunidades de aconselhamento que eu tenho, né? Quando acompanho outros irmãos, outras pessoas, eu sempre inicio exatamente trazendo à tona que, mesmo diante de tantas circunstâncias adversas, Deus está no controle de todas elas, inclusive dos problemas que fazem com que o seu aconselhado ou com que alguém lhe procure, tá bom? E, e quando nós tratamos dentro do processo de aconselhamento bíblico a soberania de Deus, quando nós fazemos com que a pessoa compreenda a soberania de Deus, nós então estamos trazendo para ela esperança. As pessoas nos procuram com o objetivo de resolver seus problemas. E esses problemas podem ser conflitos, pode ser uma perda, podem ser emoções dolorosas, luta contra um pecado. Não importa qual seja o problema, Deus está no controle de todos eles. Em todas as circunstâncias, Deus controla tudo, nada foge do seu controle. Deus não é pego de surpresa, como no próprio livro que citei, né? Pressuposições do aconselhamento bíblico, o autor vai usar
um termo que eu achei bem interessante. Deus não dorme ao volante, ele não se surpreende com os problemas, né? Então, Deus sabe exatamente o que está acontecendo, já sabe o fim de tudo, já sabe como tudo isso vai terminar, porque Ele é soberano, foi Ele quem criou todas as coisas, Ele tem o controle de todas as coisas. E por que saber disso traz paz ao seu aconselhado? Porque ele percebe então que existe alguém que pode resolver os seus problemas. Existe alguém que sabe o que é melhor para o seu aconselhado. Entendemos que dentro do aconselhamento bíblico, a pessoa que você está aconselhando é alguém que confia no Senhor, mas que está passando por uma situação adversa, por uma situação em que essa situação o faz pensar de forma pecaminosa somente no problema, lhe faz ter ansiedade, lhe faz ter tantas outras formas de conduzir o problema que não são bíblicas. E quando você, então, mostra para o seu aconselhado que, ao invés de ele agir com suas próprias forças, com sua própria sabedoria, com seu próprio conhecimento, com as suas convicções limitadas, ao invés disso, é melhor que ele confie em um Deus que controla todas as coisas, em um Deus que é soberano, em um Deus que sabe o que é melhor para ele. E a partir deste momento, quando essa clareza vem à tona em sua mente, na mente do seu aconselhado, ele então tende a, ainda dentro de um processo inicial de aconselhamento, sentir a dor dos problemas que estão pairando em sua vida, mas também compreender, ainda que minimamente, a soberania de Deus. E isso lhe trará conforto, isso lhe trará ânimo para que ele dê sequência e tente de fato solucionar os problemas. Os problemas, eles são diversos, ainda que sejam similares. Se você acompanha pessoas, se você tiver a oportunidade de acompanhar pessoas que estão passando pela mesma situação, o processo de aconselhamento ainda assim será diferente para cada um. Porque a forma que as pessoas reagem frente ao problema são diferentes, as formas como as pessoas sofrem frente aos problemas são diferentes. Então, as pessoas são diferentes. E você precisa entender isso, precisa entender, ter a sensibilidade de conduzir o aconselhamento de acordo com a palavra de Deus, é claro, mas também de acordo com a situação que está sendo exposta para você. Mas para todos os problemas, não importa qual deles, nós precisamos tornar claro para o coração e mente do nosso aconselhado que Deus está no controle de todas as coisas. Ele quem cuida de tudo, ele quem permitiu que as coisas acontecessem, ele quem permitiu que os problemas acontecessem e ele quem controla os problemas. É importante salientar o seguinte, que no início, quando as pessoas nos procuram para pedindo socorro, pedindo uma ajuda para solucionar algo, elas querem, em primeira instância, não terem os seus problemas resolvidos, porque sabem que não vai ser resolvido num piscar de olhos. Mas elas querem, ao menos, ter esperança. Numa fase inicial de aconselhamento bíblico, é muito importante que as pessoas tenham esperança. Porque ter esperança é esperar por dias melhores. Por isso, nós entramos dentro do processo de aconselhamento bíblico, trazendo à tona a convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perdeu o controle acerca do problema que o seu aconselhado está passando. Então, a proposta do nosso material, a proposta que nós temos para o processo de aconselhamento que você irá conduzir como cristão é: inicie
trazendo à tona a soberania de Deus. Deus está no controle. Então, não adianta ansiar pela solução do problema, não adianta ter medo, ter preocupação, ainda que tudo isso floresça no coração do seu aconselhado. Deus está no controle e isso trará esperança ao seu coração. Amém, meus irmãos? Bem, mas Deus está no controle, Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele criou todas as coisas. Tudo que existe é permissão dEle, tudo que não existe é permissão dEle também não existir, né? Deus soberano, Deus poderoso. Mas se Ele é soberano, por que então Ele permitiu que o seu aconselhado passasse por problemas? Eu estou falando para o seu aconselhado, né? Imagine para o seu aconselhado, mas isso também serve para as nossas vidas, né? Todos nós já passamos por problemas e passamos todos os dias praticamente. Todos nós já nos comportamos diante dos problemas com ansiedade, com medo, temor, né? De uma forma que não é bíblica e que, por não ser bíblica, acabamos trocando os pés pelas mãos, o nosso emocional toma o controle das nossas decisões, as coisas não são tão claras para a gente e a gente acaba ofuscando, né, o nosso campo de visão espiritual. A gente não consegue enxergar aquilo que Deus é. Nós não conseguimos enxergar que Deus pode. Nós não conseguimos enxergar que Deus é soberano sobre todas as coisas. E quando nós pensamos acerca do problema, humanamente, a nossa tendência é por que comigo? Às vezes nós perguntamos por que só comigo, né? Como se só nós passássemos por problemas. Por que que os meus problemas são os maiores do mundo? Achamos, inclusive, que os nossos problemas são maiores do que qualquer problema de outras pessoas, né? Então, é uma tendência, né? Quando os problemas surgem nas nossas vidas, né? No seu aconselhado, a tendência é que ele não enxergue uma superação desses problemas. Ele entende que esses problemas, por vezes, são barreiras intransponíveis, né? Nós falamos que Deus está no controle de todas as coisas, e porque Ele está no controle, o questionamento que o seu aconselhado humanamente vai falar, ou vai ter, é: então por que Ele, soberano, poderoso, detentor do controle de todas as coisas, por que Ele permitiu esse problema? Por que Ele não interrompeu o problema, não remove esse problema, ou mesmo evitou o problema chegar? Primeiro ponto, nós precisamos entender o seguinte: nós somos pecadores, meus irmãos. A nossa natureza é pecaminosa. Por vezes eu faço a seguinte reflexão: Adão pecou e a Bíblia vai nos relatar em Romanos que por um só homem entrou o pecado, a desobediência no mundo, né? Então, por conta do pecado de Adão, eu sou pecador. Aí parece que soa injusto isso, né? Puxa, o que que eu tenho a ver com Adão? Ele pecou e agora eu tenho que pagar o preço por isso, por este pecado? Agora, imagine o seguinte, a reflexão que eu faço e eu estendo essa reflexão a você. Nós somos o Adão. Nós somos o Adão. Se estivéssemos no jardim, no período em que Adão e Eva estiveram e que pecaram contra o Senhor, faríamos a mesma coisa. Qual a prova disso? Nós desobedecemos ao Senhor todos os dias. Você, eu, nas nossas decisões diárias, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas palavras, pecamos contra o Senhor todos os dias. E seremos assim até o dia que partirmos daqui. Deus é misericordioso, meus irmãos. Porque às vezes a gente peca de manhã
e ainda de manhã pecamos de novo sobre o mesmo aspecto. E Ele está pronto a nos perdoar. Nós fazemos isso todos os dias. Por isso eu afirmo, eu e você somos os Adões, as mulheres são as Evas, né? Porque nós fazemos exatamente o que Adão e Eva fizeram lá no jardim. Nós fazemos no nosso dia a dia. Nós pecamos contra o Senhor, desobedecemos a Ele. Então, nós entendemos que somos pecadores, nós entendemos, e a gente vai falar sobre isso lá, quando a gente falar sobre a responsabilidade do ser humano. Então, os problemas eles vão surgir. E por que Deus, então, não interrompe esses problemas? Sabemos que esses problemas surgem e são responsabilidades nossas, é culpa nossa. Mas por que então Deus, soberano, até mesmo sobre a minha vida, porque Ele não impede esses problemas? A resposta está aí na sua tela, para a glorificação do nome dEle. Há algo que o Senhor preza muito, e é exatamente a sua glória. Todas as coisas glorificam ao Senhor, porque todas as coisas correspondem à sua permissão e vontade. Então, se o problema existe, o grande questionamento que nós devemos fazer não é por que esse problema existe, mas como eu glorificarei ao Senhor diante deste problema. Nós teremos a resposta nas próximas telas. Não vou me adiantar agora, não. Chegaremos nela. Mas primeiro ponto que a gente precisa compreender: Deus é soberano sobre todas as coisas. E Ele não vai usar a sua soberania, o seu controle e poder para interromper o problema, porque você ou eu queremos. Ele fará isso para a sua glória. Ou não fará também, para a sua glória. E existem também alguns propósitos. Propósito temporal, eu vou usar aqui a minha Bíblia aqui para poder ler junto com você. O slide está errado aí, tá bom? Não existe Tiago capítulo 12, né? Tiago é um livro bem pequeno, então não chega a 12. Mas você leia aí então, propósito temporal, Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, tá bom? Então existe um propósito temporal e esse propósito é para nós, ok? Entendemos qual é o propósito do Senhor, glorificação a Ele, mas existem dois propósitos que eu quero compartilhar com você e que fazem sentido para as nossas vidas também. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, diz assim: ó, Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança. Nós estamos vendo aqui, dentro do propósito temporal, um primeiro aspecto, a produção da esperança. Quando nós passamos pelas provações, perseverança, perdão. Quando nós passamos pelas provações, no decorrer da provação, a nossa fé, ela é capaz de produzir perseverança. Seguindo o texto, versículo 4 diz o seguinte: E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Que coisa linda, né? Então, dentro das provações, a nossa fé produzirá esperança. E essa esperança produzirá em nós maturidade e integralidade. Não sei se é essa palavra, mas seremos íntegros, né? Sem nos faltar coisa alguma. Então, esse propósito é um propósito de maturação. Com os problemas, a gente vai amadurecer. O próprio apóstolo Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 10 em diante, ele vai trazer a ideia da satisfação plena no Senhor. E ele vai dizer: Eu sei viver contente. E não é porque eu tenha muito, porque eu já passei por situações de fome, mas também já passei por situações positivas na minha vida.
No final do texto, no versículo 10 até o versículo 13, no versículo 13 ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. A maturação do apóstolo Paulo nesse texto, que ele demonstra exatamente a ideia da maturação que a gente encontra aqui também no texto de Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Quando entendemos isso, a nossa fé produz perseverança, a perseverança tem ação plenamente, ela é plena, né? Ela é completa e nos faz sermos íntegros e nos faz ser maduros. Isso é exatamente o que o apóstolo Paulo também vai falar lá em Filipenses. Quando nós chegamos a esse nível de maturidade, nós entendemos que podemos passar por qualquer circunstância, se tivermos Cristo Jesus. O propósito eterno. Vamos para os textos que nós temos aí. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Diz assim a palavra do Senhor: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Todos eles quem? Todos os problemas. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Tá percebendo aí o apóstolo Paulo colocando os pesos no seu devido lugar. As provações pelas quais nós passamos têm um peso, mas aquilo que nós teremos no Senhor, a vida eterna com Ele, glorificando, exaltando, existe um peso que é muito, não se compara com o que nós temos aqui. Por isso que Paulo, inclusive, usa os termos sofrimentos leves e momentâneos, porque tudo isso é muito leve e momentâneo diante daquilo que nós teremos na glória com o Senhor. Amém? 1 Pedro também vai trazer a mesma ideia. O apóstolo Pedro também vai ter essa mesma ideia, né, do apóstolo Paulo. Capítulo 4 de 1 Pedro, versículo 12 e versículo 13, diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Então não estranhe isso, né? Nós passaremos por provações. Mas o versículo 13 ele diz assim, ó: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Ou seja, não tem comparação aquilo que nós passamos aqui, porque é momentâneo, porque é leve diante daquilo que passaremos com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Coisa maravilhosa, né? Propósito temporal, a perseverança. A perseverança produz maturidade e nos torna íntegros. E o propósito eterno? O propósito eterno é a salvação em Cristo Jesus consumada quando nós tivermos aí. A salvação em Cristo Jesus já foi consumada, né? Mas a nossa morada eterna, né, quando nós estivermos lá é, diante do Senhor, na morada celestial, em glória com Ele. Ainda precisamos levar ao nosso aconselhado. Então, nós já falamos até agora que nós levaremos ao nosso aconselhado a soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Levaremos também a ele o propósito divino sobre todas essas coisas. Deus ser glorificado. E os propósitos que nos alcançam também são os propósitos temporal e o propósito eterno. O propósito temporal é a perseverança e ela sendo em plenitude, ela nos trará maturidade, ou seja, seremos plenamente satisfeitos no Senhor. E o propósito eterno é a salvação em Cristo Jesus e a nossa e a vida eterna que temos nele. E agora nós precisamos trazer também ao nosso aconselhado o limite estabelecido pelo próprio Senhor acerca das provações. A palavra de Deus diz o seguinte, 1 Coríntios 10, 13: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel.
e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. As provações e tentações que nos afligem, elas não são superiores à força que encontramos em Cristo Jesus. Quando conhecemos ao Senhor, nós somos revestidos, como lá em Efésios, né, 6, que vai falar sobre a armadura do crente. Nós nos revestimos dessa armadura e nenhuma seta de provações, nenhuma seta de tentações são capazes de transpor essa armadura. Mas desde que estejamos de fato no Senhor. Amém? E aí, qual o propósito divino? Como que Deus é glorificado diante dos problemas que pairam na minha vida? A resposta está aqui. A provação faz parte do controle divino no processo de santificação. Eu e você somos pecadores e estamos num progresso de santificação. O seu aconselhado da mesma forma. Neste progresso, passaremos por tribulações que possivelmente vão nos fazer deslizar, vão nos fazer deixar de enxergar o poder de Deus, a soberania de Deus, preocupações que vão assolar o nosso coração, que fará com que Cristo esteja em segundo plano, porque as minhas preocupações agora estão em evidência. Eu já ouvi, por exemplo, jovens que estudam para concurso testemunharem o seguinte, que em suas devocionais, no momento da devocional, quando de costume fazia, neste momento ele deixava a Bíblia de lado, porque se fosse ler a Bíblia, considerava então perda de tempo, já que tinha que estudar para o concurso. Ansiedade. E a ansiedade faz com que a gente não confie plenamente no Senhor e confie plenamente nas nossas próprias forças, aonde o meu braço alcança. Isso é ansiedade. E a gente sabe que o nosso braço não alcança muito longe. As nossas forças são muito, muito limitadas. Então, Deus faz com que as provações, graciosamente, Deus faz isso, com que as provações, elas sejam parte do nosso processo de santificação. Se alguém está ansioso e precisa ser aconselhado, precisa ser tratado, seu coração precisa ser tratado, opa, compreendo biblicamente a ansiedade e entendo que preciso confiar no Senhor. Agora eu me aproximo mais do Senhor e por isso o processo de santificação me é, usando o problema que eu tenho, a ansiedade, este processo ele está em uma etapa onde a gente pode perceber que o aconselhado, entendendo a ansiedade à luz da Bíblia, ele vai abandonar essa ansiedade, vai agora confiar plenamente no Senhor, e isso faz com que ele esteja mais parecido com Cristo. O processo de santificação é nos tornarmos mais parecidos com Cristo Jesus. Seu aconselhado também não é diferente. Por isso, o segundo texto aqui, deixa eu apontar aqui para você. As provações, elas são usadas para que sejamos mais parecidos com Cristo. É essa a ideia. E onde nós encontramos isso? Romanos, capítulo 8, versículo 28 e o versículo 29. Eu sempre leio esse texto também num processo de aconselhamento. Ele vai tratar exatamente sobre o problema e vai tratar o que Deus quer com este problema, te fazer mais parecido com Cristo Jesus. Olha o que diz o texto de Romanos 8, 28 e 29. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Um parêntese. Quem é que ama ao Senhor? Quem o obedece, ok? Não amo só da boca para fora. Então, se você obedece ao Senhor, se você medita na palavra, e para obedecer precisa conhecer, precisa meditar. Então, se você medita na palavra e tudo que você percebe na palavra, você põe em prática no seu dia a dia, então você
é uma pessoa que se configura amar ao Senhor, ok? Então, repetindo o texto, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, ou seja, daqueles que o obedecem, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, todas as coisas cooperam para o bem dessas pessoas, das pessoas que amam ao Senhor. Não significa que os seus desejos serão atendidos, não significa que os seus planos e projetos serão tirados do papel e serão realidade em algum momento. Não significa nada disso. O versículo 29 vai trazer para a gente o que seria esse cooperar que tem no texto, né? 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, ou seja, aqueles que o Senhor predestinou, né, para ser dele, né, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, Deus, em sua soberania, ele permite que todas as coisas que aconteçam na vida do cristão que o ama, todas essas coisas façam com que aquele irmão, aquele cristão, se pareça mais com Cristo Jesus. É mais ou menos o seguinte: os problemas que o seu aconselhado está passando, eles não são mais identificados como problemas pelos quais eu preciso superar, porque está doendo meu coração, a minha vida, a minha família foi afligida por tudo isso. Não. O entendimento agora é que esses problemas vão glorificar a Deus. Por quê? Porque quando findado o processo de santificação, a partir do problema pelo qual você está passando, você se tornará mais parecido com Cristo. É essa a ideia. A perspectiva agora muda. Não é um problema que me consome, mas é um problema que me torna mais parecido com Cristo Jesus. A ideia é essa. E Deus será glorificado exatamente neste processo, quando, através desse problema, eu me torno mais parecido com Cristo Jesus. Porque eu preciso trabalhar áreas da minha vida, e ao trabalhá-las à luz das Escrituras, eu me tornarei, então, mais parecido com Cristo Jesus. Essa é a perspectiva que você deve levar para o seu aconselhado. Amém? Finalizamos aqui a parte de soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. E agora a gente quer alcançar aqui, este próximo tópico vai ser bem objetivo. O homem é responsável. O homem é responsável. E por que isso é importante enfatizar? Porque no mundo que nós temos hoje, a ideia que esse mundo passa para nós é de que nós somos produtos do meio que nós vivemos. É mais ou menos o seguinte, né? A criação dos nossos pais define quem eu sou hoje, né? Por vezes a gente ouve na pregação do pastor Natan a seguinte frase, né? A síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, e eu vou ficar assim pro resto da vida. E essa é uma ideia totalmente deturpada. Nós somos responsáveis, aí traz a ideia bíblica exatamente de que nós somos seres racionais, somos sábios, somos dotados de sabedoria que nos permitem tomar decisões, e estas decisões são responsabilidades nossas. As decisões que nós tomamos dizem respeito à nossa responsabilidade pessoal e não a um processo de criação que me definiu a forma como eu estaria hoje, me definiu como um ser humano. Tudo bem, nós entendemos que tudo isso influencia o meio em que nós vivemos, a nossa criação, tudo isso vai influenciar nas nossas vidas. Mas compreender que isso é definitivo não é bíblico. Vamos lá? E por que que não é bíblico? Porque nós somos criados à imagem de Deus. Quando nós entendemos que nós fomos criados à imagem de Deus, nós entendemos também que somos racionais, que somos sábios, mas que nós precisamos corrigir a imagem embaçada pelo mundo. Se a sua criação, se você não teve, por exemplo, um pai presente, uma mãe presente, e por isso você não sabe ser um pai, está errado. E por isso você não sabe ser uma mãe,
você está errada. Por quê? Porque a imagem distorcida pelo seu processo falho, você não ter sido criado por um pai presente, por uma mãe presente, de repente o seu pai batia, né, é, em você, ele agredia ou agredia sua mãe. Não estou falando aqui de disciplina, tá bom? Estou falando de um outro nível, né? Então, quando ele batia em você, era para te agredir, ou, enfim, existia violência doméstica ali, né? Seu pai bebia muito. Não necessariamente se deve aprender acerca da agressão e replicar isso quando você formar sua família. Não necessariamente porque o seu pai bebia, fumava, sua mãe bebia, fumava, você também deverá seguir os mesmos passos. Essa imagem que está distorcida, que está embaçada, ela precisa ser corrigida, porque a imagem que você deve replicar não é a imagem do pecado aprendido, mas a imagem de Deus. Existem fatores que influenciam em nossas ações, porém não devem ser determinantes. Deus nos considera pessoalmente responsáveis. E nós, como conselheiros, o que nós devemos fazer? Qual a nossa missão diante disso? Remover as desculpas de que eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi assim, eu vivi assim, por isso estarei assim para o resto da minha vida. Isso não é mais desculpa. Nós somos a imagem de Deus. Precisamos, então, limpar a imagem que foi empregada em nós. Amém? E aí, por fim, para a gente finalizar, na prática, o que o seu aconselhado provavelmente vai pensar? Ele vai dizer o seguinte: eu não consigo, justamente porque eu aprendi assim, eu vivi assim por décadas, e agora você quer que eu mude? Eu não vou conseguir. O que eu sou hoje é fruto daquilo que eu vivi, daquilo que eu aprendi. E Filipenses 4:13 vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso passar pelas circunstâncias se eu tiver com Cristo Jesus. E Ele é o meu modelo, o meu padrão hoje de vida não são mais as coisas que me fizeram ter a imagem distorcida do Deus que me fez a sua imagem. O meu modelo de vida, o meu padrão de vida, quem eu devo olhar é Cristo Jesus. Então, se eu não tive um pai presente, eu posso olhar para Cristo Jesus e ser um pai para os meus filhos, conforme a Bíblia me ensina, porque eu olho para Cristo Jesus e olho para os seus ensinamentos. E esses ensinamentos são suficientes para que eu possa ser um bom pai para as minhas filhas, para os meus filhos. Se eu não tive um exemplo em casa de um bom marido, porque o meu pai não foi um bom marido para minha mãe, ou de uma boa esposa, porque minha mãe não foi uma boa esposa para o meu pai, eu não preciso seguir esse exemplo, porque eu tenho ensinamentos bíblicos que me levam a ser um bom marido para minha esposa, uma boa esposa para o meu marido. É essa a ideia. Eu sei que a Bíblia diz isso ou aquilo outro, mas é difícil para mim, mas eu não vou conseguir, mas, e aí esse mais aí é infinito, né? Isso são desculpas, mais uma vez, que nós, como conselheiros, nós precisamos remover essas desculpas, fazer com que o seu aconselhado entenda que ele é responsável. E existe modelo na Bíblia para ser seguido. Ele precisa seguir. Nunca tive um bom modelo para seguir. Olha aí de novo. E eu trago aí o texto de Filipenses capítulo 2, né? Quando Paulo, deixa eu ler aqui para gente. Filipenses capítulo 2, versículo 4 ou 5, se não me engano, versículo 5. Versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Versículo 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, Paulo, ele demonstra que o contexto é humildade, o contexto é amar o próximo, dar ao próximo. Então, dentro deste contexto, o que é que Paulo diz?
façam o que Cristo Jesus fez. Quando, por exemplo, 1 João capítulo 3, versículo 16. 1 João capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó: Nisto conhecemos o amor, o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Aí em seguida o versículo diz assim: E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Qual é o modelo de amor? Cristo Jesus. Qual é o modelo de obediência? Cristo Jesus. Qual é o modelo de humildade? Cristo Jesus. Em todas as áreas, Cristo Jesus é o modelo. Então, precisamos sim olhar para Cristo Jesus. Nós não podemos dizer que nunca tivemos um bom modelo para seguir. Nós temos. Cristo Jesus é o melhor modelo de todos. Ainda que seu pai tenha sido maravilhoso, ainda que sua mãe tenha sido maravilhosa, ainda que seu pai tenha sido um ótimo exemplo de pai, de marido, um ótimo exemplo de trabalhador. Você vai pegar, sim, os bons exemplos dos seus pais. Mas ainda assim, Cristo Jesus é o melhor modelo. Portanto, nunca diga que nunca teve um bom modelo para seguir. Isso pode, sim, interferir e influenciar na sua vida. Mas quando você conhece a Cristo Jesus, você entende, então, que essa frase não cabe mais. Nunca tive um modelo. Eu tenho um modelo. E o modelo é Cristo. Amém? Meus filhos e cônjuge me fazem pecar. Ame-os e decida não pecar. É uma decisão. É uma decisão. Nós vemos isso lá em Gênesis, por exemplo, quando Deus aborda Caim, questiona onde está seu irmão, né? Deus já sabia que Caim havia matado Abel. E Deus usa o seguinte termo: você escolheu pecar. Quando os nossos filhos e cônjuges me fazem pecar, a leitura correta é: eu decidi pecar. A responsabilidade é sua. Isso deve também estar claro para o seu aconselhado. Já passei da idade de mudar. Outra objeção que nem cabe, né? Nem faz sentido, né? O processo de mudança é constante até o fim das nossas vidas. Então, você é um agente, é um instrumento do Senhor para, no processo de aconselhamento, remover todas essas objeções. O seu aconselhado é responsável e quando ele enxerga isso, ele também enxerga que é responsável pela mudança. E ele tem um padrão para que essa mudança ocorra. Ele sabe que ele precisa sair de uma imagem distorcida para a imagem de Deus. E como ele faz isso? Seguindo o modelo, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos finalizar a nossa aula, vamos orar. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer mais uma vez por esta oportunidade, Deus, de aprendermos juntos, de compartilharmos, ó Pai. Deus, que tudo isso, ó Pai querido, faça morada nos nossos corações, para que a gente possa ajudar vidas. E para que isso também nos ajude, ó Pai, a sermos cristãos melhores. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Meus irmãos, um abraço, fiquem na paz do Senhor e até a próxima aula.